bem com vocês? Antes da gente começar aqui, eu já vou pedir desculpa pela barulheira que tá. Meu Deus, eu tive que mudar o lugar de gravar a aula hoje, então tem bastante carro passando, tá? E tem uma gata falando aqui no fundo. Gente, vamos lá então. Vamos continuar de onde a gente parou. Hoje a gente vai para a última parte do Simple Present, que é ver os exemplos aplicados, tá? Então eu tenho aqui a estrutura da afirmativa. Deixa eu só passar para frente. A gente já viu essa parte da estrutura na aula passada. A gente já vai entrar na parte da afirmativa, né? Então eu tenho aqui, no próprio meme, eu já tenho o uso de uma afirmativa no Simple Present. I eat all the things. Eu como todas as coisas. Então, como a gente viu na estrutura, eu tenho o sujeito e o verbo do lado, e é isso. I eat. Lembrando da regra da terceira pessoa, que é acrescentar o S, ES, IES no verbo quando ele vem do lado do sujeito. Se em vez desse I, cadê meu mouse? Se em vez desse I fosse she, por exemplo, ficaria she eats. He eats. It eats. Sheila eats. Então, quando eu tenho uma terceira pessoa aqui antes do meu verbo, lembrando que aqui atrás acrescenta o S, ES ou IES. E aqui eu coloquei, então, 3 exemplos de... Lá no começo, quando a gente falou do Simple Present, a gente viu que ele é usado para quê? Para hábito, rotinas e coisas que acontecem, né? Então, eu tenho aqui 3 exemplos de hábitos e rotinas. A primeira, eu usei o he, que é a terceira pessoa. Segundo exemplo, eu também usei o he, que é a terceira pessoa. Terceiro exemplo, eu usei o I, que é a primeira pessoa. Então, não muda o verbo. Então, olha lá, eu vou ter as duas maneiras de usar os verbos. He visits, porque temos verbo do lado do he. He visits his grandmother every day. Ele visita a sua avó todo dia. Verbo do lado de terceira pessoa leva S, ES ou IES no fim do verbo. Então eu não posso falar he visit. É he visits. Mesmo caso aqui. He usually reads the newspaper. Ele normalmente lê o jornal. Ai, prof, mas aqui mudou o verbo e ele nem tá do lado do sujeito. Por quê? Esse usually aqui, ele é um advérbio de frequência. E junto com advérbios de frequência, eles vão sempre vir entre o verbo e o sujeito. E o verbo vai continuar mudando se for terceira pessoa. Vocês vão ver depois, os advérbios de frequência vocês vão ver vão ver especificamente depois que terminar esse conteúdo aqui do Simple Present, tá? Então, mesmo tendo um advérbio de frequência, que significa, no caso, normalmente, eu mudo o meu verbo porque ele tá próximo do sujeito terceira pessoa, tudo bem? He usually reads, não he usually read. He usually reads the newspaper, ele normalmente lê o jornal. E I always go to school by bus. Eu sempre vou para a escola de ônibus. Aqui mais um advérbio de frequência que é sempre. Eles nem precisariam estar na frase. Eu poderia falar he reads the newspaper, ele lê o jornal. I go to school by bus. Eu vou para a escola de ônibus. E lembrando que, como é primeira pessoa, não muda o meu verbo, ok? Verdades gerais. O Simple Present, quando eu falo de hábito, rotina e coisas que acontecem, nessas coisas que acontecem entram as verdades gerais que a gente não contesta, né? Por exemplo, ali no primeiro exemplo da número 2 está escrito Water boils at 100 esqueci como é graus. Já vou lembrar, já vai voltar. Então, como a água, ela borbulha, ela ferve em 100 graus Celsius, isso é uma coisa que não se pode contestar. Como não se pode contestar, é uma coisa que acontece. Então, se eu falo aqui que a 100 graus, a água, que é it, ela ferve, boil é ferver, tá, gente? Ela entra no Simple Present, porque eu não tenho como contestar isso, é uma coisa que eventualmente acontece. Então, aqui eu tenho water, que é o nosso sujeito, que é it, e daí do lado o verbo que é boils, ok? Graus é degrees, 100, I'm sorry, eu tinha esquecido. 100 degrees Celsius, ok? People from Chile speak Spanish. Então, eu tô falando aqui, pessoas do Chile falam espanhol. Pessoas no plural, portanto, não muda o meu verbo. Se fosse she, aí seria she speaks Spanish. Mas como tá no plural, eu não mexo no meu verbo. E my mother é she.
Então, she lives in La Serena. Negativa. Don't panic, I have it under control. Não se preocupem, sem pânico, eu tenho tudo sob controle. Aqui nós já temos a negativa do Simple Present acontecendo. Quando eu falo don't panic, eu não preciso de um sujeito para falar, por exemplo, você não entra em pânico. Não, apenas quando eu falo não entra em pânico, já é uma negativa, eu não preciso de sujeito. Então, como é um Simple Present, eu vou usar o auxiliar don't ou doesn't. Como eu não tô falando diretamente para ninguém, eu vou usar o don't. Don't panic, não entrem em pânico, porque é um geral, provavelmente mais de uma pessoa, né? E o I have it under control também é uma frase na afirmativa. Eu tenho isso sob controle. Eu tenho sujeito, verbo, I have. Se fosse she has. He has. A forma negativa aqui eu coloquei o verbo work, né? O verbo trabalhar. Eu coloquei ele todo aqui separado, como se a gente estivesse conjugando esse verbo dentro de uma frase. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo a forma longa e do lado direito a forma curta. Tanto faz qual você vai usar, é a mesma coisa. Então, eu posso falar I do not work, eu não trabalho, ou I don't work, eu não trabalho. He does not work, ou he doesn't work. Opa, foi um slide para frente. Então, aqui são todos os sujeitos, né, os pronomes que a gente aprendeu na mesma frase, sendo aqui em cor de rosinha a terceira pessoa, he, she, it, e o resto tudo normal. Se fosse, então, eu não trabalho... Nossa, gente, desculpa pelos barulhos, sério, de verdade. I do not work, eu não trabalho. He does not work, he doesn't work. Lembrando que na terceira pessoa, o meu auxiliar é o does e não é o do. Não entendi isso aí, prof. Volta na aula passada que eu explico isso minuciosamente, ok? E a forma interrogativa, que é a forma de pergunta, é lembrar que para eu fazer a pergunta, eu tenho ela acontecendo aqui, tenho ela acontecendo aqui e tenho ela acontecendo aqui embaixo. Eu sempre tenho que jogar o meu auxiliar na frente do sujeito. Então, aqui no you like pizza, eu tenho você gosta de pizza, afirmativa. Do you like pizza? Virou pergunta, porque meu auxiliar está na frente do sujeito. He likes fish. Ele gosta de peixe. Does he like fish? Ele gosta de peixe. Lembrando que usei auxiliar, não muda o verbo. O verbo só muda na afirmativa com o sujeito na terceira pessoa. E o último aqui, they like fruit. Eles gostam de fruta. What do they like? Do que eles gostam? Opa, aqui não começou com do ou does. Por quê? Porque eu comecei com uma das palavras com WH, que são aquelas que a gente aprendeu no ano passado lá. What, o que, when, aonde, when, quando, where, aonde. Quando eu tiver essas... Gente, eu mexo tanto o mouse porque ele vai subindo pra mim, tá? Então, quando eu tiver essas double weight questions, elas vêm antes ainda do auxiliar, mas o auxiliar continua vindo antes do sujeito para formar pergunta. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta à aula anterior, que tem tudo explicado tintim por tintim. Isso aqui é só os exemplos e a regra aplicada. E ainda assim, se tiver dúvidas, daqui a pouco a gente tem chat, beleza? E a gente vai falar agora do trabalho bimestral. Eu já vou explicar aqui, mas também se houver dúvidas, né, vocês podem pedir para mim depois, não tem o menor problema. Eu vou passar as instruções do trabalho bimestral de vocês, tá bom, galera? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que tirar 3 fotos. Eu quero que vocês peguem o celular de vocês, tirem 3 fotos. Numa das fotos deve obrigatoriamente conter pessoas, ou uma pessoa, ou várias pessoas. Em uma foto deve obrigatoriamente conter animais, um animal, vários animais, vocês que escolhem, não tem problema. Em uma das fotos deve conter uma coisa que vocês gostem, que vocês amem muito. Uma comida, uma coisa, um lugar. Qualquer coisa que vocês gostem muito, tá bem? A partir dessas fotos, vocês vão responder essas perguntas abaixo. E essas perguntas, obrigatoriamente, serão respondidas em inglês. Sobre as fotos, então, você vai responder Where were the pictures taken? Aonde essas fotos foram tiradas? Lembrando que respostas longas. Eu não quero resposta assim. Where were the pictures taken? Aonde foram tiradas as fotos? My house. Não, vocês já têm conhecimento de estrutura verbal básica, que é o quê? Verbo to be, simple present e present continuous, para poder responder essas frases, ok? Mas eu não lembro disso. Volta às aulas e volta ao livro. Se for necessário, pega o caderno do ano passado e dos anos anteriores, né? No caso de vocês, do ano passado. Mas se tiver dúvida também, eu vou ajudar no chat.
Segunda pergunta, why did you choose them? Por que você escolheu essas fotos? Vocês vão me explicar. What can you see in the pictures? Vocês vão me descrever o que tem nas fotos, nas imagens, o que vocês veem nelas. Who are the people in the pictures? Opa, in the pictures. Calma aí que faltou um Hzinho aqui. Who are the people in the pictures? Quem são as pessoas nas imagens, né, nas fotos? And what are they doing? O que elas estão fazendo? Gente, se tudo aqui é simple present, present continuous. Simple present, present continuous. Simple present do verbo be e o simple present dos outros verbos. Nada que vocês já não tenham visto várias vezes, inclusive antes. As perguntas devem ser respondidas em inglês. Pode pedir ajuda para quem vocês conhecem que fala inglês. Ai, não conheço ninguém que fala inglês. Podem usar o tradutor no auxílio da tradução de palavras e expressões. Ai, mas ainda assim não fica bom, prof. Eu vou estar disponível no chat para ajudar vocês. Ai, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda a falar tal coisa. Prof, o que significa isso? Eu vou estar lá para ajudar vocês. O trabalho vai ser anexado no AVA, junto com as 3 fotos. Se o trabalho for feito à mão, se vocês podem fazer no Word. Se ele for feito à mão e vocês vão tirar foto do trabalho e vão anexar no AVA. Gente, essas fotos, esses anexos, eles devem estar bem nítidos, claros. Tem que dar para entender, tem que dar para ler. Se não tiver, se tiver borrado, se tiver tremida a foto, se tiver com sombra, não tiver conseguindo ler, vocês sabem, não dá para ler, tá errado. Tá? Então, tirem uma foto bem certinha, se precisar de ajuda do pai, da mãe, de alguém da família aí mais velho para tirar, façam isso porque elas devem estar extremamente nítidas, tá bom? Além dessa videoaula, vai ser enviado para vocês, a Cor de Kelly vai anexar para vocês e essas instruções num documento Word, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem tirar nos chats daqui até o dia de entrega, ok? Dia de entrega, inclusive, vai ser dia 11 de setembro, tá bom? Gente, se vemos daqui a pouquinho. Um beijo, tchau!